Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, Cristo. Venha eterna glória. Louvor a vós, Cristo. Venha eterna glória. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. No Evangelho nós temos a conclusão desse processo de transfiguração que Deus quer para toda a humanidade. Depois que Jesus anunciou aos discípulos que iria a Jerusalém, que iria ser perseguido, preso, torturado, crucificado e morto, mesmo que ele tivesse anunciado 3 dias depois iria ressuscitar, o fato é que o anúncio de que Jesus estava para ser morto em Jerusalém pelos chefes religiosos, isso foi muito chocante para os discípulos, algo escandaloso. E eles começaram a se perguntar: será que vale a pena seguir o homem que vai ser morto, crucificado pelos chefes religiosos? E começaram a duvidar do seguimento de Jesus, se valia a pena seguir Jesus. Jesus então chama 3 deles, os 3 mais íntimos, que privavam da amizade do Senhor, Pedro, Tiago e João, e os leva ao monte e lá se transfigura diante deles. O que isso significa? Significa que os discípulos são chamados a não se deixarem levar pelo medo, pela dúvida, pela insegurança. Se na vida existem tensões, conflitos, provações, é preciso manter-se firme. Por quê? Porque Jesus irá cumprir a vontade do Senhor. Porque Jesus é o cumpridor de todas as profecias, simbolizadas por Moisés e por Elias. Jesus é o cumpridor da lei de Moisés, das profecias de Elias. E mais ainda, Jesus não está agindo em nome próprio, ele age em nome de Deus. Por isso a voz que vem do céu: Este é meu filho muito amado, em quem eu ponho todo o meu agrado, toda a minha força, todo o meu poder. Escutem o meu filho amado. Portanto, se existem provações, dúvidas, perseguições, calúnias, nós somos convidados a permanecer firmes no caminho do Senhor, que é um prenúncio. A transfiguração é um prenúncio da ressurreição. Nós sempre somos convidados a não ficar presos no presente, ficar focados no futuro.
O Evangelho da Transfiguração nos ensina, portanto, que somos chamados a ser pessoas transfiguradas. No entanto, quantos de nós somos desfigurados por causa do nosso próprio pecado? O egoísmo, o materialismo, o consumismo, a ganância, o fechamento, isso faz com que a gente vá se desfigurando. A palavra de Deus entra em nós, mas não produz frutos, não transforma a nossa vida, não transforma os nossos corações. É o perigo de sermos desfigurados quando esquecemos a palavra de Deus. Mas é possível também que, por causa da ganância da humanidade, do egoísmo, dos preconceitos, discriminações, injustiças, explorações, haja no mundo muitas pessoas desfiguradas. Talvez não por causa dos próprios pecados, mas pelos pecados sociais, os pecados da humanidade. Quantas pessoas, por exemplo, passando fome, estamos no tempo da Quaresma, refletindo sobre a campanha da fraternidade, que nos chama a atenção a olhar para uma situação grave que é a fome no mundo, que é a fome no nosso país. Quantas pessoas que são desfiguradas pelo desmonte da família e do casamento? Quantas pessoas que são desfiguradas por causa da violência da guerra? Quantas pessoas que são desfiguradas por maus tratos, por violência contra a mulher, contra as crianças, contra os povos indígenas, contra tantas pessoas? Todo esse processo de desfiguração é exatamente o oposto daquilo que Deus quer para todos nós, daquilo que Jesus Cristo, no monte da transfiguração, anuncia para todos nós. Vamos então, minhas irmãs e irmãos, aproveitar esse tempo de Quaresma para retomarmos o nosso processo de santidade, de conversão, de transfiguração. Na segunda leitura, São Paulo, falando a Timóteo, diz para ele ter coragem, ter força. Sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Nós somos salvos não por causa de nossas obras, pelo muito que fazemos, mas pela graça de Deus. Esta graça que nos foi revelada em Jesus Cristo. Somos convidados, portanto, a não desanimar, mas nos fortalecer ainda mais com o poder, a graça, a salvação que nos foi oferecida por Jesus Cristo e apontada como conclusão da nossa história na transfiguração do Senhor.